Caião, bom dia, tudo bem? Tudo. Tem como viver sem ficar buscando validação dos outros, querido? Esses Tem, dias né? eu vi vai explicar. Esses dias eu vi um psicanalista dizendo que a autoestima das pessoas depende exclusivamente dessas validações sociais. O que eu achei problemático, visto que muitos dos meus problemas são devido a buscar validação desesperadamente. Pois é. O que Imagina você só teria a você dizer a contratar respeito um disso, Caio? psicanalista desse, né? Eu acho que ela não entendeu o contrário, não, porque isso é a premissa da psicanálise, cara. Pelo amor de Deus, você tem que Ou então aprender a esse cara tá. sabedoria comum. Não precisa nem da psicanálise. Pelo amor de Deus. Se você for conversar com um cara na barranca do Rio Amazonas Isso, e não tem validação de ninguém, bicho, tem nada. que fica 20 dias sem ver um barquinho passar lá. A única validação dele é a mandioca que cresceu, é a paca que ele caçou e vai comer, é o coati, é onde ele se valida. Esse negócio de validação é uma viadagem ocidental. Se viadagem não fosse forte demais, dava para fazer um desses posts. Esse negócio de validação é uma viadagem ocidental. Exatamente. Vai conversar com os garotos lá na Índia, se tem alguém procurando validação aquelas famílias de 12 filhos. E ainda mais, o cara já nasce numa casta onde não tem validação que o tire dela. Tem outros, claro, tem outras situações da subjetividade, do ser. Eu estou dizendo que no nosso Ocidente é um lado do mundo que cultua a validação. Nós somos filhos de Alexandre o Grande, nós somos filhos de Calígula, somos filhos de Nero, cara. Nós somos filhos de Marco Aurélio, nós somos filhos de Domiciano, nós somos filhos de Herodes, nós somos filhos do cavalo de Troia, nós somos filhos de Helena de Troia, somos filhos de todos que buscaram validação. A nossa história ocidental é uma história de validação e de validação e de validação. E o espírito monárquico que chegou ao Brasil era um espírito de validação. E uma vez que a monarquia acabou, a nossa república é uma república de títulos, de duques, de duquesas. Não tem mais esses títulos, mas continuam os status. Você sabe quem eu sou? Esse você sabe quem eu sou é o vômito da validação. Da validação de quem eu sou, superior a você. Então, você entra... Houve um psicanalista que diz que sem a validação do outro você não é ninguém, você está perdido. E perdido está esse psicanalista. Meu Deus. Ele não está criando pessoas emancipadas para a vida. O que o Evangelho ensina é você ter o valor que vem de Deus. O meu significado vem de Deus contra o mundo inteiro. Deixa eu te falar aqui uma coisa, eu já falei isso dezenas de vezes, mas eu digo com a mão fechada, com o punho cerrado, de propósito. E o que eu digo? Que eu sei como é que é ficar com o mundo inteiro te odiando. E os teus filhos chocados, e alguns deles nem te reconhecendo. E os teus pais te amando em silêncio, tristes. E o mundo inteiro te odiando. Eu sei o que é isso e estou aqui. E em nome de Jesus atravessei isso. E estou aqui. E tem outro detalhe, a gente morre sozinho, meu filho. Pode ter 30 em volta do teu leito.
Mas você morre só, você e Deus. Por isso, a gente tem que aprender a viver só, mesmo cercado de gente. Eu vivo com gente querendo me ver, querendo me olhar, querendo vir. Agora mesmo eu ia subir aqui para fazer o programa, tinha uma pessoa ali fora, batendo palmas de máscara. E aí a Margarida, que está aqui com a gente, sem entender bem essa dinâmica, veio me chamar e dizer: eu tenho um senhor querendo falar com você. Lá fui eu, já desci chateado que eu ia começar o programa. Eu digo: pelo amor de Deus. Aí chego lá, está ele de máscara, eu nem o reconheci de máscara, porque fica igual gente do Velho Oeste, né? O cara tem que dizer o fulano, senão não dá para você reconhecer. Aí ele, eu falei: oi, tudo bem? Mas ele viu que eu não tinha reconhecido, ele tirou a máscara, eu falei: como vai? Aí eu falei: desculpa, eu não podia estar aqui, o programa está começando, eu tenho que subir. Não, eu queria lhe apresentar só uma amiga. Eu digo: companheiro, não tem condição. Eu tenho que subir. Aí a amiga dele veio, nem tirou a máscara, eu joguei um beijo para ela, falei: me perdoe, é que eu tenho que iniciar ao vivo o programa lá, está me esperando. Aí corri para cá, te falei. Agora, por que eu estou contando essa historinha? Porque o que não falta é gente que viaja do outro lado do mundo para vir me ver. Eu não vivo dessas validações, eu não preciso delas. Se nunca mais ninguém vier, não tem problema, você entendeu? Não tem problema. Quando eu peço para vocês curtirem aqui, não é por minha causa, não, é só porque eu só faço o evangelho. Tem gente que me acusa aqui, diz: Caio, por que você não faz programas diferentes? Por que você só fica levando tudo para o evangelho? Porque eu vim ao mundo para pregar o evangelho, eu não vim para outra coisa. Embora eu possa fazer milhares de coisas, porque Deus me deu uma inteligência maravilhosa, mas essa inteligência toda foi dedicada ao evangelho. É só o evangelho que eu prego. Então, quando eu digo: dê seu like, como agora só tem 455, pode botar o dedo aí, dê seu like. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube só entende que esse é um programa para ser recomendado se ele tiver muitos likes. Aí ele vai botando em tudo que é página. E aí, como é só o evangelho que eu prego, as pessoas vão sendo alcançadas aos milhares se você for dando likes aí. Não é por outra razão. Olha, estou resolvido. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Se eu morrer daqui a 20 anos, eu morro feliz. Não tem nada que o mundo possa me fazer para me validar. A minha validação vem do céu. A minha validação está na cruz, onde Cristo Jesus morreu por mim, sendo eu pecador. A minha validação vem da ressurreição, onde Cristo Jesus ressuscitou por mim para me botar em pé e me ensinar que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por esse poder de validação que eu estou aqui. E graças a Deus eu aprendi isso no Evangelho. E aprendi isso com meu pai, na prática do Evangelho. Nunca vi uma pessoa viver mais sem se importar com validações do que meu pai, que era capaz de construir isso aqui sozinho. E aí botar lá, e daqui a pouco começa a vir gente e dizer: fui eu que fiz, fui eu que fiz, fui eu que fiz. E ele nunca levantar a voz para dizer: não foi não, fui eu que fiz. Nunca. E às vezes eu chegava para ele e dizia: pai, você fez, por que você deixa esse pessoal dizer que eles fizeram? Aí ele me dizia: sabe por quê, meu filho? É porque Jesus sabe que fui eu que fiz. Jesus sabe que fui eu que fiz, então está tudo certo. O mundo inteiro pode dizer que fez, Jesus sabe. A única história que vale, meu filho, não é o que aqui as pessoas contam. A única história que vale é a que Jesus escreve. Eu aprendi isso com ele novinho, lá em Manaus.
que a única história que vale não é a que as pessoas contam ou inventam. A única história que vale é a que Jesus escreve. E essa historinha que está passando aqui diante de nós, notícias narrativas, isso e aquilo para todo lado, tudo isso passa. Só fica a história que Jesus escreve. Eu estou vivendo para essa história que Jesus escreve a meu respeito. E para nada mais. Eu já tive todos os sucessos humanos que um ser humano podia, na minha situação, podia querer experimentar, e eu não quis tudo. Tentaram me levar para os Estados Unidos muitas vezes. Não era para abrir uma igrejinha ali para brasileiros, não, era tudo para o mundo, para americanos e para o mundo inteiro. E eu nunca quis, eu sempre preferi ficar no Brasil fazendo as coisas que faço. E quem estava vivo à época, se quiser ser honesto, vai dizer que é verdade. Como ainda tem muita gente viva que viu tudo isso. Como tem muita gente viva que ofereceu tudo isso. E eu não quis. A minha validação está aqui. E eu espero que vocês aprendam isso. A única história que importa é aquela que Jesus sabe a meu respeito. E eu não preciso da validação de ninguém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, onde a gente atravessa virtualmente sozinho, sem validação, sem ninguém. Tu, porém, estás comigo. É a tua vara, o teu cajado que me consolam, não é a afirmação das validações humanas. Isso é a pobreza emocional, afetiva, isso é a orfandade de pessoas sem Deus, sem o amor de Deus, sem a consolação de Deus, sem a presença de Deus, é que precisam ouvir aplausos e aplausos. Quem anda com Deus nem sempre ouve aplausos, frequentemente ouve apupos, vaias, ódios. Eu tinha vivido só de aplausos. Metade da minha vida foram aplausos. Depois Deus me deu a chance de viver alguns anos de apupos, de vaias. Não interessa. Eu cresci muito mais nas vaias do que nos aplausos. Eu cresci muito mais recebendo antagonismos gratuitos do que validações interesseiras. Eu cresci infinitamente mais sendo apenas quem eu sou para Deus do que sendo uma figura enorme que refletia a cara de milhares de outras que não tinham identidade própria e nem eu mesmo a minha. Hoje você olha para um cara que tem muito mais raiz para baixo do que frondosidade para cima. Mas a raiz está lá no âmago, está plantada no ventrículo superior esquerdo do meu Deus, na oxigenação do Evangelho. Aí está a minha raiz. Isso é mais forte do que tudo. Isso me faz, em Cristo Jesus, de maneira quebrantada, um dos homens mais fortes da Terra. Porque todo ser humano que tem a sua raiz plantada pela fé no chão mais profundo do âmago do Evangelho se torna um dos seres humanos mais fortes do planeta. Como eu vi meu pai ser um dos homens mais fortes que eu já conheci. Dentre os homens que eu conheci, eu nunca encontrei ninguém como ele.
e que não tinha nada, andava de muleta com uma bengala simples na mão direita, feita de madeira, que ele pegava em algum lugar, arredondava, botava uma borracha e um pegador e com ela andava com a muleta. Porque o homem mais forte da terra é aquele que sabe morrer em paz e que sabe viver sem depender da validação de ninguém. Porque o coração dele está satisfeito com a declaração do Pai que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E o que o Pai eterno falou para Jesus é o que ele me diz. Me diz a mim, que sou um pecador, tenho um monte de defeitos. Ele diz para mim: fica firme, porque tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho tido muito prazer. É como, terminando, o Braulio está desesperado ali, que a gente já estourou o tempo, mas olha só, é como aquele cara, protagonista principal do filme Carruagens de Fogo, foi um missionário cristão na China e também um dos maiores corredores de longa distância das Olimpíadas do início do século XX. E a esposa dele era uma missionária crentezinha que queria ir logo para a China, e ele dizia: não, deixa eu só correr a Olimpíada, quando acabar a gente vai. Quando acabou, de fato, eles foram para a China, e ele foi morto na China por ser cristão, porque veio a revolução de Mao Tse-tung, matou aquele irmão. Mas antes da Olimpíada começar, e ela querendo levá-lo de qualquer maneira, achava que ele estava pecando por querer correr antes e ao invés de ir para a China, ele falou algo lindo para ela que marcou a minha vida para sempre, porque parecia que tinha a ver comigo em relação ao Evangelho. Ele falou para ela, pegou ela e disse: olha, Deus me fez para a China e eu vou para a China pregar o Evangelho. Mas ele também me fez rápido. Ele me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto a alegria dele em mim. Eu digo a mesma coisa, e quando eu prego, eu sinto a alegria dele em mim. Eu sei que ele fica alegre quando eu prego. Ele gosta desse borbulhar natural. Ele gosta. Eu chego aqui, não preciso nem pensar, como hoje eu falei: Braulio, o que você acha? O Braulio está aqui. O pessoal está sofrendo muito de algumas coisas. Eu falo sobre essa angústia de fazer qualquer negócio para comer, essa angústia da validação a qualquer preço e essa angústia de ter poder na mão para se exibir na história. Ou então, abri aqui o Salmo 112, um salmo lindo. Falei para ele, ele falou: ó, eu ficaria mais nesse aqui. Eu falei: então obrigado. E pronto. Porque o resto borbulha, borbulha, borbulha. Como Jesus disse, é uma fonte viva, jorrando. Com os seus esguichos, ejacula para a vida eterna. Esguicha para a vida eterna essa alegria. Essa alegria. Por mim, a gente não parava nunca mais. Porque a minha grande alegria é essa. Será que dá para perceber? Braulio, Deus te abençoe. Dá para perceber.
Tomara, cara, porque isso me faz derramar lágrimas desde garoto. Eu E eu sei. continuo derramando as mesmas lágrimas, da mesma alegria.